poderia falar muita coisa também, porque eu cheguei faz pouco tempo aqui nessa igreja, mas eu danço desde 2008 e eu sempre gostei de dançar, né? Minha mãe gosta de dançar, meu pai gosta de música, ela tá dançando. E eu sempre gostei de dançar. Mas a gente ia na igreja, em outra e tal. E até que um dia a minha prima falou assim: Meire, vai ter aula de música, vai ter aula de dança na igreja. E eu ia de vez em quando na igreja da minha avó. E eu falei, se der pra eu participar, eu vou. Porque tinha aula em outros lugares. Mas eu ficava, não quero que minha mãe tenha que me levar. Aí eu ia ter na igreja, legal. E a minha prima falou, você pode participar. Mas ela falou que você vai ter que começar a ir na igreja. Daí eu, vamos, né? Beleza, na igreja da minha avó, vou junto com a minha avó. Fechou, eu poso na minha avó de sexta-feira até domingo. Certo. E eu comecei aí. E aqui eu queria colocar a primeira importância do Ministério de Dança, o Ministério de Louvor, enfim. Mas eu vou ressaltar mais que o Ministério de Dança, porque às vezes, as irmãs que chacoalham o pano, né? As irmãs que só saem bem, dançar. E eu quero mostrar a importância, porque foi no ensaio de dança que eu aceitei Jesus. Se não tivesse aquele grupo, eu não teria aceitado Jesus, talvez, ou mais pra frente. E ali começou um processo, e eu falo que é sempre um processo na nossa vida, e a gente está constantemente passando até que Jesus nos busque. São processos. E ali eu fui aprendendo como eu gostava de dançar, então eu pegava rápido as coisas, né? E tava ali, eu achava que eu sabia de tudo. E Deus me mostrou que eu não sabia. E aí eu abro um parênteses. O nosso versículo que a gente colocou, né, como versículo-chave é o Salmo 30, né? Tão bonito, nossa, eis que passam, trocam suas vestes. E eu fui atrás de ver qual que era a história do contexto do Salmo 30. E o Salmo 30, do Salmo de Davi, lá em Crônicas, ou Samuel, né? 1 Crônicas 21, diz que o Davi ele foi tentado, ele foi provado para fazer um recenseamento, que era fazer a contagem dos homens na idade para lutar no exército, para fazer essa contagem dos homens ali. E isso levou ele a pensar, nossa, meu reino é grande. Preciso, né? Eu não preciso de Deus, talvez passou, ou não sei, coisa da minha cabeça. E ele contou às pessoas, mas ele se arrependeu e ele viu, Deus me perdoa, não se afaste de mim. Não afaste de mim a sua presença. E aí nasce o Salmo 30. E tudo se fez novo. E talvez eu achava que eu sabia. Eu sei dançar. Eu consigo. Se eu ensaiar, eu consigo. E um dia a gente foi num culto de dança na igreja que eu era. E chegou um grupo grande. E a gente tinha o costume no nosso grupo, se for ver dançar, a gente ficava assim. Nossa, vai erguer a perna direita. Meu Deus, o que é isso? A gente fazia isso. E talvez existam coisas no nosso coração e a gente nem percebe. Tão pequenininho. E aí entrou aquele grupo e eles foram dançar de calça jeans. Eu falei, meu Deus, alguém tem que falar pra eles que não dá pra dançar de calça jeans. Porque naquela época, pra mim, meu Deus. E aí eles começaram a dançar. E dançavam. E em um momento, uma pessoa, o Senhor tocou ela e ela começou a falar em línguas no meio da dança. Eu olhei, eu parei, eu olhei. E eu falei, Deus, eu quero isso. Porque de nada me adianta eu dançar, saber erguer minha perna lá no teto, se eu não tiver o Senhor na minha vida, se eu não sentir a presença dele enquanto eu estou dançando. E quantas vezes, não só dançando, às vezes você está tocando, às vezes você está pregando e você não sente. Porque o que tem no seu coração? Será que você se acha? Será que a gente está se achando? Que eu posso e eu não preciso de Deus? O que tem no nosso coração?
E a partir daquele momento eu falei, eu quero isso. Eu não quero dançar. É muito importante a gente ter técnica. Não vou falar que não. Tem que estudar, tem que saber. Mas eu tenho que ter técnica e eu tenho que ter o Espírito Santo me guiando nos meus movimentos. Porque se eu quero transformar, eu quero que o Senhor me use através de um passo para curar, para transformar, se eu só tiver técnica, não vai adiantar, sabe? Então, eu fui passando por processos. O grupo diminuiu, o grupo acabou. E teve um momento que era só eu. E aí foi outro processo. Mas se eu não tivesse passado por aquele processo, talvez eu não estaria aqui. Eu sou a pessoa mais tímida do mundo. A minha mãe fazia amiguinhos pra mim quando eu chegava na escola. Chegava, oi, essa aqui é minha filha. Quer ser amiga dela? Ela fazia isso. Eu cheguei na faculdade com o skate pra fazer amigo. Se eu não tivesse passado por todos esses processos, e a maioria deles foi no ensaio, ou foi quando eu estava sozinha, sem as pessoas do grupo, porque só era eu agora, que foi quando Deus falou comigo. E eu ia ensaiar sozinha. Minha mãe falava, mas por que você vai? Só vai você. Eu falei, mãe, eu não sei. E eu ia. Mas foi lá que Deus tratou comigo. Foi lá que Deus falou comigo. E às vezes eu me via jogada no chão da igreja, orando. E às vezes o pastor Guilherme fala que às vezes ele estava ensinando as cadeiras e eu também estava lá. Porque foi um processo que eu passei. Então não reclame do processo que você passa. Ah, mas talvez agora eu não esteja pregando, eu não esteja cantando. É um processo. E para todas as coisas existe um processo. Porque Deus precisa transformar a sua vida e trocar as suas vestes para que lá na frente, aquilo que Ele te prometeu possa se cumprir. Mas você precisa se posicionar. Foi dito em algum momento, Jesus, Ele é educado. Ei, tá aqui. Ele não vai falar, ei, ó, deixa eu entrar. Tá aqui tua resposta. Deus tem resposta, mas você precisa permitir que Ele entre. Deus te deu promessas, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, talvez seja daqui 1 ano, 2, não sei. Mas existe um processo para que você possa receber. Porque às vezes a gente quer algo e a gente não está pronto ainda. E Ele me moldou. E foi através da dança. Eu não queria ser líder. Quando eu era adolescente, eu queria. Eu achava que eu sabia de tudo, né? Como eu falei pra vocês. Quando a minha líder saiu, minha líder era da Jocum também. Minha líder da dança. E Deus enviou ela para outro lugar. Eu falei, ela vai me escolher, né? Mas, poxa, eu tinha entrado fazia 1 ano na igreja. Você acha que ela ia me escolher? Não, obviamente. E agora eu não queria ser líder. Mas às vezes Deus tem coisas pra gente. E quando é a hora certa a gente precisa. Sabe, porque eu não penso em mim. Eu penso em cada uma delas. Não sou eu quem faço, é claro que não. Nunca foi. Mas Jesus quer usar cada um de nós. Cada um faz uma coisa diferente. E se não fosse a sua vida, talvez a pessoa que está do seu lado ela não estivesse. Então é isso que Jesus faz em nós. Nós vamos passar por desertos. Nós vamos passar por fases muito boas. Mas todas elas vão nos moldar para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. E como eu falei do Davi ali para vocês, ele se arrependeu. Talvez em algum momento você tenha errado. Em algum momento você achou que você ia dar conta sozinho. Independente se você dança, se você canta, se você prega, ou enfim, o que você fez para Deus. Mas sabe por que Deus fala tanto de Davi, ser, né, dos reis, mas não foi como meu servo Davi, como o rei Davi?
Porque ele se arrependeu e ele falou: Deus, não afasta de mim a sua presença. Então, eu quero que hoje, o caderninho de vocês têm ela. Eu quero que você anote o que você lembra, que Deus já falou a seu respeito. Deus te deu uma promessa? A gente tem esse caderno aqui que a gente fez. E eu pedi para as meninas que na primeira página, segunda, desculpa, a gente escrevesse quem que eu sou e embaixo quem que Deus diz que eu sou. E às vezes a gente se perde no meio da história. A vida é corrida, a vida tem várias coisas. E a gente se perde. Então se você não conseguir anotar agora, pelo menos anota na sua casa. Vai lembrando. Começa agora e lembra das promessas que o Senhor te fez. O que Deus falou? Porque às vezes a gente acha que Deus me prometeu e daqui a um ano já vai estar aí. Não. Então escreva o que Deus te falou. O que Deus já te prometeu. Sempre que você se esquecer, volta no caderno. E lembra do que Deus te prometeu. E se posicione para que aquilo aconteça. Porque não adianta você querer e não se posicionar. E se Deus te colocou no ministério de dança, se coloque. Mas Deus faz. Porque talvez, através disso, uma pessoa aceite Jesus. Porque talvez, através da sua vida, uma pessoa aceite Jesus. Uma pessoa seja curada. Então, se permita. E outra coisa também, né? Quando eu dançava, meu pai não ia na igreja e eu sempre chamava meu pai. Pai, eu vou dançar hoje. Ele ia. Ele ia uma vez ou outra na igreja. Não quer dizer que foi através da dança que ele foi. Claro, existem outras coisas. Mas foi através do meu convite que ele ia. E ele ia. Então, através da dança, através do que você canta, através do que você faz, em alguém da sua família, eu sempre falo isso para as meninas, convida a tua família para vir. Convida. Porque você não sabe. Talvez aquilo vai ser só a sementinha que ele viu. Hoje ele sempre pergunta, filha, quando você vai dançar? Vai ser a semente. O que você faz, o que Deus colocou para você fazer é a semente. Que Deus faz todo o resto. Então se permita. Se permita. Amém? Eu creio que cada uma das histórias com uma coisa diferente. Deus foi falando com cada um de vocês. E era isso que eu queria. Era isso que Deus queria. Que cada história fosse diferente e em alguma coisa o Senhor ministrasse no seu coração. Eu creio que pode ter sido uma vírgula, sido uma dança, um levantar de mão. E talvez assim como eu nunca sei porque eu tô aqui, né? Como eu disse, eu sou tímida, mas o Senhor é quem faz. Então faça por Ele. E a gente preparou mais uma coisa, mais uma palavra, que a gente tem uma cultura que a gente criou no ministério. A Bianca trouxe isso pra gente, né? Começou essa... Nós temos bilhetes e Deus sempre fala com a gente. E esses dias eu recebi um bilhete, eu comprei um negócio e acho que foi ano 2024. A gente comprou alguma coisa e a pessoa me mandou uma mensagem escrita. A pessoa não me conhece. E eu não vi esse papel. Eu achei esse papel há uns 2 meses atrás nas nossas coisas de dança. E às vezes a gente tem medo de falar com a pessoa quando Deus entrega algo. E aí a gente criou a cultura de escrever. Então eu quero que você agora, com calma, organizadamente, você vai vir, vai pegar uma mensagem.
para você. Do que Deus quer falar com você. Você vai pegar de forma aleatória aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Porque Ele sempre tem falado com a gente. Quando a gente faz um bilhetinho, final de ano, a Bianca, a gente começa a trazer e Deus fala com a gente. Então esteja aberto. Eu quero então que vocês venham e peguem uma mensagem para que Deus fale ainda mais com vocês. Pode vir, pessoal. Não tenha vergonha. Pastor. Eu queria chamar o pastor também para a gente poder encerrar. Após você pegar a sua mensagem, a gente fazer uma oração. É só você orar, tá bom? Não. A gente vai fazer uma pedida aqui. Guarde esse papel, que em algum momento Deus vai te relembrar. Tá vendo? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Você leu o que está escrito aí, o recado de Deus para você? Feche os teus olhos um instante. Deus falou contigo, sim ou não? Deus falou contigo, sim ou não? Amém. Sabe, irmãos, às vezes a gente recebe uma palavra e não entende ela, né? Mas a palavra do Senhor para você nesta noite está aí, nas tuas mãos. Viva por esta palavra. Ande por esta palavra. Medite nesta palavra no final de semana. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Ainda mais. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Quem está abençoado em nome do Senhor? Amém? 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 Pensei que a minha Quero um deles. uma coisa. Não, Só uma é que eu coisinha. peguei por causa do Um meu carro. minutinho. 30 segundos. Não dá. Irmãos, eu preciso contar isso para vocês. Eu contei ali para alguns irmãos ali fora, mas aconteceu um fato hoje muito interessante. Muito interessante. Eu tive uma experiência aqui dentro da igreja hoje muito interessante. Reparos que eu precisava fazer. A pastora pediu para eu guardar umas coisas aqui em cima. Então eu vim, deixei uns negócios ali embaixo, fiz os reparos ali no banheiro, na cozinha. Coisa do pastor, né, irmãos? O pastor não se aguenta e qualquer coisa ele já vai lá na igreja arrumar as coisas. Eu vim arrumar as coisas aqui. E primeiro eu reparei tudo ali embaixo, depois eu peguei as coisas para poder guardá-las. E quando eu entrei, a gente entra por trás aqui, entra por baixo, estava tudo escuro, mas quando eu entrei aqui, estava toda arrumada a igreja. Toda arrumada. E eu fui lá atrás, acendi a luz para que eu pudesse guardar as coisas lá em cima. E quando eu cheguei lá, eu já bati o olho naquela caixa de bombom assim, eu falei, nossa. Nossa. Aí eu peguei, levei as coisas lá em cima, deixei as coisas lá e desci. Quando eu desci, eu apaguei a luz, olhei pro bombom, o bombom olhou pra mim e fez assim. O bombom fez bem assim pra mim. Aí eu confesso pros irmãos que eu não resisti, irmãos. E eu peguei um bombom daquele, eu pensei comigo assim, quando chegar de noite eles vão me oferecer o bombom também. E aí quando eles me oferecerem o bombom, eu vou dizer que eu já peguei o meu. E eu virei e vim, com o bombomzinho na mão. Comecei a descer a escada. Quando eu desci a escada, o Espírito Santo falou comigo.
é seu. Irmãos, eu nem respondi. Do jeito que... Ainda bem que não tinha aberto. Do jeito que eu escutei, eu fiz a volta. Coloquei o bombom no mesmo lugar. Falei, obrigado, Jesus. Fiz a volta. Quando eu dei um aleluia. Quando eu cheguei ali na porta, irmãos, hoje, agora, né? A primeira coisa que eu recebi foi o bombom. E aí eu falei assim, poxa, Senhor, obrigado. Você falou para mim, agora receba. Moral da história. Olha para o teu irmão e fala assim, se acalma. Você vai receber. Mas você não vai receber porque você vai pegar. Você vai receber porque Deus vai te dar. Amém. Na hora dele, Cadê a vai te Ana? dar. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Receba, Senhor. Ana. Obrigado porque eu sei que o Senhor nos entregou algo aqui hoje, Senhor, foi algo tremendo. E tão tremendo, Senhor, porque nós podemos sentir tanto a Tua presença neste lugar. E de uma forma tão humilde, tão maravilhosa, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cumpre em nós as Tuas promessas, Pai. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigado por permitir nós entrarmos nos Teus átrios e chegarmos no Teu altar. E obrigado, Senhor, também por nós podermos expressar a Ti a nossa gratidão através da dança. Obrigado por estas meninas, por estes grupos que aqui estão presentes. Que o Senhor os fortaleça cada dia mais e que a verdadeira adoração parta do coração de cada um de nós para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, aceite com um aroma suave as Tuas narinas, a Deus, para que cada dia mais Teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, nós apresentamos tudo a Ti e Te louvamos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor.